Jeremias. De Deus e aquele Espírito Santo. O pecado de Judá está escrito com um bombeiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Como também seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques e das árvores verdes sobre os altos outeiros. Ó minha montanha no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os teus termos. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança, e te dei e fartar-te-ei e servir os teus inimigos, na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha vida arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra saudável e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que ajunta ovos, que não choca, assim é aquele que junta riquezas, mas não retamente, no meio dos seus dias as deixará, e no seu fim será um insensato. Um trono de glória posto bem alto, desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra. Porque abandona o Senhor a fonte das águas vivas. Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me, e serei salva, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Vem agora. Mas eu não me apressei em ser o pastor após ti, nem tampouco desejei o dia de aflição. Tu o sabes, o que saiu dos meus lábios está diante de tua face. Não me sejas por espanto, meu refúgio és tu no dia do mal. Envergonhe-se os que me perseguem, e não me envergonhe eu sobre-se eles, e não me assombre eu, traze sobre eles no dia do mal, e destrói-os com dobrada destruição. Temos até aqui, irmãos. Amém. Essa é a palavra, irmãos, que o Senhor trouxe nessa parte da confiança, que maldito é o homem que confia no homem. Não lembro de ter pregado essa palavra, mas é o que o Senhor nos trouxe nesta noite. Bem-aventurado os ouvidos que se despertam ao ouvir, e o coração que se abre para toda palavra que surge da boca de Deus, para transformar o que em nós é necessário ser transformado. Afinal de contas, irmãos, baixe só um pouquinho, por favor. Afinal de contas, irmãos, todos nós estamos numa jornada, numa corrida. O apóstolo Paulo faz uma comparação, uma das cartas que escreve, e nós todos estamos como se estivéssemos numa Olimpíada. E o nosso objetivo, irmãos, o nosso alvo, a nossa esperança está depositada ali na condição daquele grande dia. O Senhor veio de glórias, e pelo soar da trombeta na mão dos querubins foi declarado o dia da redenção da humanidade. Porque esse dia vai chegar, irmãos. Passa o tempo de passar, glória ao nome do Senhor. E muitos dos fariseus um dia questionando o próprio Jesus disseram assim: mas aonde está este tempo? Que nunca acontece, que nunca vem. Bendito seja Deus. Mas o próprio Senhor Jesus, falando acerca do reino do céu, ele disse que o Senhor um dia viria como um ladrão na madrugada. Bendito seja o nome do Senhor. Mas ainda assim haveria a sinalização. E Jeremias, irmãos, ele foi escolhido para profetizar não somente para, aleluia, o reino do norte de Israel, mas também para o reino do sul de Judá. Porque quando os reinos se dividem,
Ambos os reinos se distanciam de Deus. Irmãos, a pior decisão, aleluia, que pode surgir no coração do homem e da mulher, independente do tamanho da guerra, independente do tamanho da provação, a pior decisão que pode surgir no coração do homem é o homem e a mulher se desviar da presença de Deus. Aleluia, bendito seja o nome. Porque se está ruim junto dele, imagine na ausência da sua companhia. Porque se ele nos ama, e ele mesmo disse que nos amou antes da fundação do mundo, e nos alistou para uma chamada santa, e nos preparou na morada celestial, o que ele não seria capaz de fazer pela nossa condição de estarmos de pé na sua presença? E em todo o tempo da história, e principalmente em tempos difíceis, Deus levantará homens e mulheres de Deus para mostrar o seu valor e para mostrar que resistirão todas as investidas de Satanás. Porque o mal se levanta, e a cada dia ele se manifesta, irmão, para tentar arrancar com toda a força, garra, ali com toda a sua disposição, a esperança da vida eterna dentro dos nossos corações. E Jeremias, ele foi chamado no tempo de grande calamidade, porque não só foi ele que profetizou acerca dos reinos de Israel, irmão, e de Judá. Não, outros já haviam falado, mas para ele Deus disse: olha, Jeremias, eu vou levar esse povo 70 anos para a Babilônia, e eles serão cativos lá. E não é porque eu não amo eles, eu amo demais, mas acontece que toda vez que a coisa fica boa, o coração deles se desvia da minha presença. Glória ao nome do Senhor. Não é palavra que Deus está mudando. Eu sou o primeiro a comer dessa palavra aqui, irmão. E Jeremias foi chamado num tempo de grande calamidade. Eram dias difíceis, irmão, naquele lugar. Dias difíceis. A idolatria, ali no nome do Senhor, o coração do povo desviado da presença do Senhor. E quando, irmãos, o Senhor chama Jeremias, ele tem. Bendito seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, ainda que Deus não nos dá todos os detalhes da missão que Ele vai entregar na nossa mão, Ele nos dá um vislumbre em qual direção Ele vai nos levar. E tem coisas que nós tememos, irmão. Porque olha o que Ele mesmo falou: maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. O que Ele está querendo dizer? Porque Ele mesmo foi prova disso, irmão. Quando o Senhor chama Jeremias para ser profeta, Ele fala: Senhor, eu não tenho capacidade para isso. Eu não tenho condição para pregar para esse povo. Eles vão me matar. Se liga, eles estão temendo, quem dirá as palavras que saírem da minha boca. Ele tinha medo, irmão. Havia um temor no coração de Jeremias. Bendito seja o Senhor. Falou assim: eu não tenho condição. Não, porque o próprio Cristo ele profetizou. O dia, quando estava próximo dele ser crucificado, ele falou: quando o pecado passou, as ovelhas vão se dispersar. E como se dispersar? Irmãos, os 12 que caminhavam com o Senhor Jesus, eles viram o milagre. O cego enxergou, o surdo ouviu, os demônios tiveram que deixar aqueles que eles se apossaram. Bendito seja o nome do Senhor. Eles viram até morto ressuscitar. E como é isso? Que no momento que ali o Senhor mais precisava da companhia, eles enxergaram a fragilidade de Jesus Cristo. E eles poderiam pensar, como Pedro e tantos outros, mas ele deu até vida para